Nesta noite, Senhor, de sábado, 11 de maio de 2019, estamos aqui reunidos, Pai, para mais uma Santa Ceia, neste lugar, nesta região, neste bairro, nesta cidade. E estamos gratos por o Senhor nos dar esse momento, Senhor, permitir que nós viemos até aqui para lembrarmos do Senhor, Pai. Ó Deus, abençoa cada irmão, abençoa a leitura da Tua palavra, abençoe nossos ouvidos que irão ouvir, os nossos lábios que vamos falar. Senhor, que possamos dar toda a nossa atenção ao Senhor nesse instante, enquanto o Senhor fale conosco. Abençoe, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Os irmãos podem sentar. Mas antes de nós continuarmos, eu quero dizer aos irmãos que a semana que vem nós teremos aqui, no dia 18, no sábado, nós teremos aqui a presença, a visita do evangelista, irmão Márcio de Lima, lá de São Paulo, na cidade de Lindóia. Estará conosco aqui na sexta, melhor dizendo. Eu falei sábado, é na sexta, dia 17. É na sexta. Então os irmãos não confundem. É na sexta, dia 17, às 19h30. No sábado ele vai estar no dia 18, lá em Betim, Monterosa, segunda sessão, no tabernáculo. E encerrando em Sarzedo, dia 19, no domingo, às 18h, o tabernáculo, a voz de Deus em Sarzedo. Amém? Então, se for da vontade de Deus, o irmão estará aqui e oramos para que Deus possa abençoar as reuniões e também abençoar o irmão que estará aqui trazendo a palavra. Amém? Nós oramos para que ele tenha bom êxito, que ele possa ser abençoado, ungido para trazer a mensagem para a igreja. Perseverança. Perseverança. Nós vemos hoje um paradoxo muito grande nas pessoas, na sociedade, e você vê pessoas perseverando em tantas coisas erradas, que se tivesse perseverando na coisa certa, teria mais chance de ser abençoado. Nós vemos várias pessoas hoje no mundo, na sociedade. Quando eu falo mundo, sociedade, estou incluindo também a igreja, a religião. E você observa que certas pessoas, em um certo modo, têm uma maneira de perseverar em certas coisas, mas perseveram em coisas erradas. Pessoas que perseveram em mentir, perseveram em fazer o que é errado, persevera em pecar. Há muitas formas do mundo mostrar sua perseverança, de modo que se ela fosse mudada para um prisma cristão, o mundo seria outro. No entanto, existe uma velocidade muito grande nas pessoas em fazer o que é errado. A maioria das pessoas, e isto também inclui a igreja, inclui a religião, a maioria do povo está inclinada a fazer o que é errado. Muito embora dentro das suas almas há um desejo de fazer o que é certo. O profeta Emanuel diz que não tem uma pessoa na terra que tem uma alma que não deseja, internamente falando, não deseja fazer o que é certo. Não existe um homem sequer na terra, por mais vil, por mais ruim, por mais malfeitor que exista, ele tem uma alma. E dentro da sua alma, lá dentro,
tem ainda o desejo de fazer o que é certo. Mas essa alma está sufocada, ela está abarrotada, ela está contaminada com várias atitudes do espírito, com várias atitudes do corpo, ao ponto dessa alma sequer pode ser ouvida, sequer pode ser atendida. Qualquer homem, diz o irmão Branco, qualquer homem que tem uma alma, e nós, seres humanos, somos os únicos que têm alma, dentro de cada homem, por mais vil, por mais ruim, seja a mulher, seja o homem, seja o rapaz, seja o adolescente, lá dentro da alma existe uma forma, um desejo de fazer o que é certo. Mas, por causa dessa cobertura, por causa desse entulho mundano, que as pessoas estão cobertas por causa dela, por causa do pecado, dificilmente a alma vai ser ouvida, dificilmente a alma vai ser atendida a fazer o que é certo. Então, nós vemos o mundo perseverando em muitas coisas que, se essa perseverança, essa persistência, essa insistência tivesse uma seta apontando para as coisas de Deus que Deus prometeu, o mundo seria bem melhor. Amém? O mundo estaria em condições bem melhores. Mas existe uma parte que nós lemos na Bíblia que essa perseverança só pode ser aos escolhidos. Nós lemos aqui em 18 de Lucas. Só os escolhidos é que tende a inclinar para essa perseverança. Vocês leram, perceberam que o Senhor Jesus Cristo disse que somente aos escolhidos Ele faria justiça, somente aos escolhidos é que estaria perseverando de dia e de noite? Vejam bem, está aqui no versículo 7. E Deus não faz justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Agora, quem está clamando a Deus de dia e de noite, como escolhido? Quem está clamando a Ele de dia e de noite? Ah, pastor, mas eu não tenho nada que pedir a Deus, está tudo bem, não está faltando nada, meus filhos estão bem vestidos, não tem nenhum filho envolvido com droga, não tem nenhum filho envolvido com problemas, na minha casa tem uma paz excelente, vivemos em harmonia, não falta emprego, não falta trabalho, temos em abundância e sobra. Então não tem por que eu clamar de dia e de noite. Não tem por que eu ficar gastando a pele dos meus joelhos, orando e buscando. Aí que está. O irmão Branham disse que a maioria das pessoas só buscam a Deus em estado de emergência. A maioria só busca a Deus em estado de emergência. E o profeta irmão Branham disse que isso não deveria ser assim. Não deve ser lembrado só nesse momento. Deus não deve ser clamado só nesse instante. Deus não deve ser de forma alguma persuadido a se levantar para me ouvir naquele momento angustiante. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que aos escolhidos Deus está atento às suas orações de dia
e de noite. Amém, irmãos? Amém. De dia e de noite. Mas nós vemos aqui que é uma parábola. E toda parábola é uma comparação. Toda a parábola tem a ver com o reino de Deus. Não existe uma parábola que o Senhor Jesus Cristo ensinou que não tem a ver com o reino de Deus. Diz o profeta que todas as parábolas têm a ver com o reino de Deus, como ele é comparado. O reino de Deus é comparado com isto. O reino de Deus é comparado com aquilo. Porque por mais que a história é bonita, por mais que se tenha uma viúva envolvida, por mais que tenha um juiz injusto, por mais que temos aqui uma coisa envolvida, o final dessa história é que é importante. As pessoas pegam o início, mas esquecem do último versículo, porque o último versículo é a chave. Porventura, achará fé na terra quando o Filho do Homem vier? Quem está entendendo, irmãos? Então Jesus explicou uma parábola para chegar no versículo final. Porque toda parábola tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o reino de Deus. Nenhuma parábola que Jesus Cristo citou, fez, falou, nenhuma parábola distorce do reino de Deus. Então Jesus pegou essa parábola do juiz injusto, da mulher perseverante, do homem que não temia a Deus, do homem que nem temia os homens, nem respeitava, e no entanto, ele, para ficar livre desse incômodo, que para ele foi um incômodo, para ficar livre desse incômodo, ele disse: eu irei atender essa mulher, para que ela não me importune mais e me deixe em paz. Aí o Senhor Jesus Cristo ouviu isto? Vocês ouviram isto de um homem injusto, que não teme a Deus e nem dos homens? Porventura o Senhor Jesus não fará justiça aos filhos de Deus escolhidos, que estão clamando de dia e de noite? Mas o versículo chave é o último versículo, onde ele diz: porventura, quando o Filho do Homem estiver pronto para se manifestar, pronto para vir, achará fé? Achará perseverança? Achará persistência? Achará insistência? Será que a nossa forma de caminhar na mensagem hoje é o mesmo passo quando caminhamos pela primeira vez, quando aceitamos? Estamos na mesma velocidade ou diminuímos a marcha? Estamos naquele mesmo fogo ou o fogo diminuiu um pouco? Estamos naquele mesmo entusiasmo ou aquele entusiasmo cedeu um pouco? Quem está me entendendo, irmãos? É o que ele está querendo dizer. É o que a Bíblia está tentando nos dizer. Diante de um quadro de perseverança, diante de uma parábola que é uma comparação, comparando o reino de Deus. Então ele nos informa: porventura achará na terra fé suficiente quando o Filho do Homem então aparecer? Então, irmãos, perseverança significa isso: ser persistente, ser insistente. Vocês sabem que todas as coisas, elas começam a se perder com o tempo. Todas as coisas. Você sabe que o tempo serve para duas coisas: para desgastar, gastar, e para ganhar experiência. O tempo serve para desgastar, para corroer, para se perder, mas também o tempo ajuda também a você ganhar experiência.
ganhar uma certa postura e assim por diante. Então observe bem que com o tempo, com o passar do tempo, o tempo começa a mostrar certas coisas que antes não podia ser percebida. Por exemplo, tudo que começa, tudo que é novo é maravilhoso. Tudo que é novo é brilhante. Tudo que é novo traz alegria. Tudo que é novo, você se mostra esbelto, desejo de viver, e aquelas coisas mais, sonho realizado, e um monte de coisa. Casamento, por exemplo. Casamento, quando no início é aquela mar, é aquela flor, é aquele bosque, é aquele jardim, é aquela coisa tudo. Tudo no princípio ali é maravilhoso, e declarações, leva para um lugar, leva para outro, viaja para cá, viaja para lá, almoça fora, janta fora. Passa um tempo, liga para trazer para dentro de casa. Passa um tempo, aquele abraço não dá mais, aquele beijo não dá mais, sabe? Começa a perder. Não é que o amor se perdeu, não. Mas aquela coisa melada, aquela coisa grudenta, começa a se soltar. Começa a se perder. Mas por causa de quê? Por causa do tempo. Por causa do tempo. E o tempo é uma coisa que faz as pessoas acostumar com certas coisas. Faz a pessoa acostumar. Tem gente que no princípio não acostuma de jeito nenhum, mas deixa o tempo passar. Acostumei. Deixa o tempo passar. Tem pessoas que moram diante de um vizinho e o vizinho todo dia que põe aquela música alta, todo dia põe aquela música alta, e você não suporta a princípio, Aí passa uma semana, passa duas, passa três, passa quatro, passa cinco, passa um mês, passa dois. Chega um tempo, outra pessoa chega que não está acostumada. E você não incomoda com isso, não? Já acostumei. É tão repetitivo que ele acostumou. Quem está entendendo, irmãos? Acostumou. O profeta irmão Branham disse que o pecado é a mesma coisa. O pecado, se não for resolvido logo, o pecado, se não for acertado logo, se aquela coisinha que você está vendo não for tirada logo os olhos e arrancar e atirar longe, se aquela coisinha que sua mão está tocando não pegar aquela mão e cortar longe e jogar longe, como diz Jesus Cristo, se você não fizer isso logo, você se acostuma com o pecado. Você se acostuma com aquela novela, se acostuma com aquele série de filme, se acostuma com aquela vizinhança, com aquele amigo, aquela amiga, você se acostuma com ela. Aí o pecado te enreda. Quem entendeu, irmãos? O pecado tem que ser resolvido logo. Tem que ser cortado logo, antes que ele arrume raízes e você se acomoda com aquilo e costuma com aquilo. E aí não será mais difícil mentir, não será mais difícil trapacear, não será mais difícil ter que ligar aquela televisão para assistir aquela novela imunda. Vai ser fácil, tudo mecânico, vai lá e só ligar. E assenta e vai assistir. Os irmãos, né, irmãos? Pessoas se acomodam com isso. O tempo faz essas coisas. O profeta irmão Branham disse, na mensagem, que eu não me engano, se eu não me engano, na mensagem que eu estava lendo hoje, ele disse o seguinte: eu tenho estado em cima do púlpito há 33 anos e não mudei sequer uma só palavra do que eu tenho pregado. Amém, irmãos?
A minha fé no Senhor Jesus Cristo não tem mudado desde lá, coisíssima nenhuma. A minha posição é a mesma. A minha atitude é a mesma. Sempre fui o mesmo. Amém, irmãos? Não mudou em nada. Ele fala, pelo contrário, eu ganhei mais experiência com o passar do tempo. Então, observe bem que existem pessoas que quando ela tem um tempinho de igreja, ela se acostuma. Ela se acostuma. Irmão, nós não estamos aqui para acostumar. Nós não estamos aqui para acostumar, porque toda pessoa que acostuma com alguma coisa se relaxa. Quem entendeu, irmãos? Ele relaxa. Toda pessoa que acostuma com alguma coisa, ele vai se relaxar. Ele se relaxa. É igual um filho, por exemplo. O irmão Branco diz o seguinte: se o teu filho fizer uma coisa errada, e em vez de você dar-lhe um castigo, ou lhe dar uma boa surra, ao invés de fazer isso, vai lá e aperta a sua bochechinha e diz, que coisinha bonitinha do papai. O profeta diz que ele vai fazer a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, até você se acostumar com aquilo. Estão entendendo, irmãos? Vê? Então o assunto tem que ser resolvido. Então, na perseverança, o Senhor Jesus Cristo está dizendo sobre o nosso tempo. O nosso tempo. Jesus sabia que a igreja ia entrar em uma condição de apostasia. Uma condição de apostasia. O profeta irmão Branham pregou uma mensagem, e nessa mensagem ele disse que a igreja precisa de duas coisas para acompanhar ela: o poder dinâmico com o mecânico. Ele disse que a igreja sem a mecânica, a dinâmica sem a mecânica não funciona, e a mecânica sem a dinâmica também não funciona. É preciso a dinâmica, que é o poder de Deus, para fazer a mecânica funcionar. Amém, irmãos? Precisa do dinâmico, do poder dinâmico de Deus para fazer a igreja funcionar. O problema é que muitas pessoas se tornaram mecânicos. E quando uma igreja ela é mecânica, ela acostumou com alguma coisa. Ela sentiu o golpe. Ela foi ferida em alguma coisa. Você pode observar, toda vez que a igreja entra numa condição de apostasia, é porque ela foi golpeada, ferida em alguma coisa. O profeta diz, quando você entra em problemas, entra em situações, quando você entra em problemas, houve alguma coisa que saiu fora do lugar. Talvez você andou em lugares que não deveria andar, talvez você viu coisas que não deveria ver, talvez você falou coisas que não deveria falar, talvez está faltando oração, está faltando jejum, está faltando consagração, está faltando leitura. O profeta irmão Branham diz isso, porque lutas e provas, ela vem sobre qualquer um, mas desde que essas lutas e provas sejam vindas do próprio Deus para moldar o seu caráter, e não a luta que você entra para poder corrigir, deixar você lá embaixo. Porque Deus, às vezes, irmãos, quando a pessoa entra dentro de uma luta, dentro de uma prova, pela qual a pessoa está correta com Deus, está alinhada com Deus, o profeta disse que aquilo é para poder fazer com que ele cresça. Mas se ele entrar numa luta, numa prova, numa situação, o profeta diz, é para ele poder se arrastar, porque o chicote está comendo. Quem entendeu, irmãos? Existe a prova para te dar experiência, para te dar mais experiência, e existe aquela prova para poder te humilhar, para você reconhecer o erro,
Para você reconhecer que só Deus é Deus. Amém, irmãos? E que a sua santidade está acima de qualquer coisa. Os irmãos entenderam? Então vamos pegar dois personagens. Lá estava José, um homem sincero, temente a Deus, dentro do buraco. Ele estava passando por uma prova, prova do teste de Deus, para que depois Deus o exaltasse e colocasse lá em cima. Amém, irmãos? Ele não estava passando por testes e provas por causa de pecado escondido, problema mal resolvido. Não, ele não estava passando por esse tipo de prova por causa dos erros cometidos. Mas lá estava Nabucodonosor, lá embaixo no mar, com as unhas grandes, cabelo grande, vivendo como animal, comendo capim. Sabe por quê? Porque ele não respeitou a Deus, não temou a Deus. Amém, irmãos? E Deus pôs ele lá embaixo, junto com os animais, para reconhecer que só Deus é Deus. Os irmãos estão entendendo? E o profeta diz, às vezes tem crente que precisa receber uma boa surra para aprender a lição. E tem crente que não aprende. Tem crente que não aprende, vira e mexe, ele está todo enlameado. É como se tivesse o espírito de porco dentro dele. Então observe bem, que não tem como ser perseverante ou persistente com Deus, ou pelas promessas de Deus, se não for por meio da fé. Quem está entendendo? Não tem como. Não tem como ser perseverante, persistente com Deus. Não é para com Deus, não. É com Deus. A mulher aqui tipifica a igreja. Ela foi persistente com o juiz, não para com o juiz. Ela foi persistente com o juiz. Não tem como ser perseverante ou persistente com Deus ou pelas suas promessas se não for por meio da fé. Ninguém arranca nada de Deus sem fé. Amém, irmãos? Ninguém arranca nada de Deus sem fé. Ninguém arranca. Ninguém tira. Ninguém tira nada de Deus senão por meio da fé. Ninguém tira uma cura, ninguém tira uma libertação, ninguém tira uma provisão de Deus se não for por meio da fé. Mas só que esta fé tem que dar sinais de perseverança. Tem que dar sinais de persistência. Quem está entendendo, irmãos? Tem que ter sinais de persistência, perseverar. Porque a verdadeira fé, irmãos, ela não encontra impedimentos. A verdadeira fé não reconhece impedimentos. Nós podemos ter um monte de impedimentos, mas nossa fé não. Quem está entendendo? Nós podemos ter um monte de impedimentos. Podemos ser impedidos por várias coisas, mas a nossa fé não tem impedimentos. E quando a nossa fé é impedida, não é porque João, Joaquim, a esposa ou alguma pessoa impediu, é porque a nossa fé fracassou. É porque a dúvida entrou. É porque o arrazoamento entrou. É porque eu tenho agora uma via de escape. Eu tenho uma alternativa. Você sabe por que muitas pessoas hoje não exercem a fé, irmãos? Porque a era de Laodiceia propõe muitas coisas para dar alternativa para as pessoas. Sabe por que muitos dos crentes não exercem a fé hoje? Não exercem aquela fé, exercer aquela fé, fazer aquela fé funcionar? É porque a era de Laodiceia está cheia de alternativas que nós podemos ocupar nelas. Existe crente que não persevera com uma dorzinha de cabeça. Porque ele passa em frente de uma farmácia e tem um remedinho que pode passar. Mas ele não persevera, ele não exercita aquela fé. Não exercita aquela fé. Porque passamos em frente a uma farmácia. Por que eu vou insistir com essa dor de cabeça, sendo que ali tem um compromissinho que resolve? Estão entendendo, irmãos? Então, nessa era da Laodiceia, está recheada de situações que remedia
Tudo isso que nós deveríamos perseverar. O justo já não vive mais da fé. Vive de algumas coisas. Está cheio de alternativas. Havia alternativa para Moisés? Havia alternativa para os homens lá? Pela fé Moisés, pela fé Davi, pela fé outro. Não havia uma era como essa cheia de alternativa, gente. Não havia. Não havia. Mas hoje a era da Laodiceia está cheia de alternativas. E muitas alternativas, muitas opções, seja na ciência, na medicina, abafa a nossa fé não é exercitada. Vocês estão entendendo, irmãos? Dificilmente uma pessoa chega aqui para dar testemunho de uma fé persistente. Mas eu perseverei, pastor, mas eu perseverei. Não, mas eu tinha um bom convênio e a coisa melhorou. Estão entendendo, irmãos? E a fé, irmão, não está sendo exercitada. Aí vem a parábola para o reino. Porventura, achará fé na terra o Filho do Homem? Achará persistência? Achará perseverança? Porque Deus sabia que esta era da Laodiceia seria uma era envolvente. Seria a era dos extraordinários. Às vezes nós cristãos até reclamamos. Puxa vida, mas a ciência está tão avançada e não fez nada ainda. Até reclamamos. Às vezes nós cristãos até reclamamos assim. Puxa vida, mas a ciência está tão avançada e não fez nada ainda. Vocês estão entendendo, irmãos? Confiando na ciência. Então Jesus sabia que nessa última era, a era da Laodiceia seria a era dos recursos. Então a fé seria pouca. Poucas pessoas estão andando pela fé, irmãos. Poucas pessoas estão andando pela fé, vivendo pela fé. Poucas, mas é pouquíssimas. Poucas pessoas estão perseverando. Poucas pessoas estão deixando de lado a psicologia, estão deixando de lado o psiquiatra, estão deixando de lado os remédios, estão deixando de lado os conselhos tal. Poucas pessoas estão deixando isso para perseverar na fé e deixar tudo sob o controle de Deus. Amém, irmão? Amém. É poucos. É como disse Davi, uns confiam em carros e outros confiam em cavaleiros, mas nós confiaremos no Senhor Jesus Cristo. A confiança das pessoas estão em carro e cavaleiros. E a fé não é exercitada. Por isso que existe muita mecânica, muito bolo fermentado. Existe muita mecânica e pouca dinâmica. Existe muito mecanismo. Mecanismo para cantar, mecanismo para pregar, mecanismo para se vestir como crente, para se andar como crente. Tudo mecânico, nada vindo de uma virtude, de um poder que vem de dentro, que é um automático dinâmico. Quem está entendendo, irmão? É um amém forçado, é um amém arrejado, é um aleluia buscado, é uma coisa arranjada, que está quase pegando, que não pega. Irmãos, aquela liberdade cristã, aquela liberdade do Espírito Santo, são poucos que estão tendo. A mulher de Jó queria que ele deixasse de perseverar. Ô Jó, para com isso, para de perseverar nisso. É melhor você parar com isso, amaldiçoar teu Deus e morrer. Perseverar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? William Branham conta uma experiência
que ele tinha um problema estomacal muito sério. Tudo que caía no estômago, ele pôa para fora. Tudo que caía no estômago, põe para fora. Oh, mas claro, a Lauceia. Olha, irmãos, ninguém aqui está negando buscar medicina. Ninguém aqui está negando buscar alternativa. Você sabe disso. Ninguém aqui é doido de falar essas coisas. Eu estou falando sobre atitude de fé, perseverança. E então o William Branham estava com aquele problema estomacal. Tudo que caía no estômago vomitava. E quando caía qualquer coisa no estômago, aquilo queimava, mas queimava e ele colocava fora. Colocava para fora. E ele sentava na mesa para ver sua mãe, seu pai e seus irmãos comendo, e ele gostaria de comer aquilo. E um dia ele pegou a Bíblia no seu quarto e abriu Isaías 53. Isso foi próximo à janta. Ele leu Isaías 53 e disse: pelas suas pisaduras eu já fui sarado, mas eu fui curado. E saiu correndo do quarto. Mamãe, põe minha janta agora. Amém, irmão? Mas meu filho, você não pode comer isso. Mamãe, a Bíblia diz que eu estou curado. A Bíblia diz que eu estou curado, mamãe. A Bíblia diz que eu estou curado. Disse, filho, você não pode comer isso. Mamãe, me dá aí. E ele colocava para dentro e vamos para fora. Aí a mãe dele queria ver, esperava que ele caísse morto, alguma coisa assim. De tanto ingerir coisa que atrapalhava. E ele colocava para dentro e colocava para dentro e meu filho, não faça isso. Não, mamãe, estou curado. E ele colocava para dentro e meu filho, não continue fazendo isso aí morrer. Mamãe, eu estou curado. Estou curado. Ao ponto dele dar a última garfada e não voltar mais. Ele comer tudo e comer tudo. Amém, irmão? Perseverou. Ele persistiu naquilo que Deus prometeu. Estão entendendo, irmãos? Ele perseverou. Ele persistiu. Agora, é claro que isso depende de fé. Agora, não tem como ser perseverante ou persistente com Deus pelas suas promessas se nós não for por meio da fé. Você não tira nada dele. Deixa eu fazer uma gracinha aqui que Deus vai me abençoar com isso. Não vai mesmo. Não. Deixa eu cantar melhor hoje na igreja que Deus vai fazer algo por mim. Não vai mesmo. Nós não vai arrancar nada de Deus se não for pela fé. Só por meio da fé. Amém, irmãos? Amém. Sem fé é impossível, diz a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Há muitas coisas que você agrada as pessoas. Você agrada uma pessoa até com a bala. Até com a bala você agrada uma criança, agrada uma pessoa. Mas a Deus, irmãos, a Deus não tem louvor, não tem pregação, não tem veste bonita, não tem igreja bonita, não tem nada disso que possa tirar algo de Deus. Só a fé que pode fazer isso. Amém? Amém. Só a fé para arrancar algo de Deus. E sem fé é impossível agradar e se chegar a Ele. Porque importa para aqueles que se achegam a Deus, creia que Ele exista. Amém, irmãos? E outra coisa, irmãos, o profeta Emanuel disse: se você vai buscar algo de Deus, é melhor você ver se aquilo está na promessa ou não, se aquilo está na Bíblia ou não, se é prometido a você ou não, porque de outra forma você vai ficar ali o tempo todo e não vai receber nada. Tem que estar na palavra. Amém, irmãos? Tem que estar na palavra. Tudo que Deus prometeu para nós está aqui. Amém, irmãos? Tem mais de 700 promessas para nós, só aqui para nós nessa última era. Mais de 700 promessas. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra. Amém? Amém. E como devemos arrancar isso daqui, pastor? Por meio da fé. Amém. Só podemos tirar isso por meio da fé. Não tiramos isso de outra forma a não ser pela fé. E a fé é a única coisa que agrada a Deus. Por quê, pastor? Porque é a única coisa que toca nele. Amém?
Toca Deus com a vara? Toca Deus com seu dedo? Toca Deus com seu cântico? Oh, Deus se tocou com o meu cântico. Deus se tocou com a minha pregação. Deus se tocou com a minha roupa nova. Olha só. Não. Deus só pode ser sentido por meio da fé. Deus só pode ser sentido por meio da fé. E o profeta diz: quando nós tocamos nele por meio da fé, arrancamos algo dele. Amém? Vê? O profeta, irmão Bana, estava aqui, em cima da plataforma, aqui, orando por uma pessoa. Quando eu falo aqui, mas não é aqui, é lá. Ele estava em cima da plataforma orando. E chamando alguém para o discernimento, ele parava a oração e dizia: tem uma pessoa lá na frente, lá, a luz está sobre aquela mulher lá, porque algo me tocou, a fé dela me tocou. Amém, irmão? A fé dela tocou nele. E ele foi impulsionado a ir até lá. Porque quando a fé tocava em Deus, direcionava o profeta. Quando nossa fé, tocando na palavra de Deus, pelo que Ele prometeu, direciona a Deus. Amém, irmão? Fora disso não tem como. Tem que ser pela fé. Então observe bem que o Senhor Jesus Cristo viu uma degradação no último dia. Ele viu uma degradação. Ele viu que a fé de muitos seria abalada. Ele viu que a fé de muitos seria diminuída. Ele viu que a fé de muitos seria esfriada. Ele viu que a fé de muitos não estaria naquele galope, naquela forma que começou. Por causa dos avanços, por causa das conquistas. O profeta irmão Branham diz numa mensagem, ele diz o seguinte, na mensagem, presumindo. Tem muitas pessoas presumindo de que Deus está com ele. Aí ele fala assim, tem muitas igrejas presumindo que Deus está nela. Aí ele fala assim, não presuma. Diz, não presuma. É melhor você ter certeza de que Deus está com você. Ele diz, nós não tínhamos igrejas melhores como costumava ter. Não tínhamos casas melhores como costumávamos ter. Não tínhamos carros melhores como costumava ter. Temos hoje roupas melhores para vestir. Temos hoje calçados melhores para calçar. Tudo isso, irmão, tudo isso mexe. Quem está entendendo? Tudo isso mexe. Tudo isso mexe. O profeta irmão, sabe por quê? É porque as pessoas começaram a adquirir coisas que antes não tinham. E então se acomodam com isto, se sentem como se diz, conquistados, se sentem, eu esqueci a palavra, a expressão certa, se sentem, então observe, então as pessoas já não é mais mérito de Deus, é o seu mérito, é a sua capacidade, é a sua formação, é a sua faculdade, é o que você fez, é o que você deixou de fazer, já não é mais mérito de Deus, já não é mais aquela perseverança, é o que você pode fazer, é o que você consegue. Então Deus tem sido deixado de lado. Os irmãos, entenderam, irmãos? Deus tem sido deixado de lado. O profeta irmão Branham diz, olha, isso é um erro gravíssimo. Quando nós entramos em nosso carro e não fazemos, mesmo que seja aquela oração silenciosa, Senhor, guia-me até minha casa, você está tentando ir por a sua própria habilidade. Você está tentando ir pela sua própria habilidade que sabe dirigir. Quem está entendendo, irmãos? Você pega seu caminhão, seu carro e alguma coisa e não faz aquilo, Senhor, me guia até aquele local. Se você não faz, você está confiando na sua própria habilidade porque você sabe dirigir. Você conhece as placas, conhece as rodovias, conhece tudo. Irmão, Deus tem que estar no controle de tudo, amém, irmão? Deus tem que estar no controle de tudo. Então observe bem que a perseverança, a fé, irmão, exercer a fé exercitada, né? Eu lembro quando eu estava na Deus e Amor, tinha o culto de conta-benção, culto de testemunho. Irmão, o que sua fé tem proposto para você, irmão?
o que sua fé tem feito a você, irmão. O que sua fé. Hoje é difícil, irmão. É difícil. É difícil. Porque a pessoa entra numa situação para que a fé seja exercitada, tem recurso. Hoje, quando a pessoa fica desempregada, quando vai colocar a fé para exercer, tem recurso. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo outro, sei fazer aquilo outro. Tem recurso para tudo. Se a pessoa entra numa situação de enfermidade, tem recurso na medicina, tem tudo. Aí aquela fé não é exercitada. Temos os melhores médicos, temos os melhores advogados para advogar aquilo, para pleitear sua causa. Aí Deus não é buscado, a fé não é exercitada, não é deixar mais com Deus. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Temos os melhores advogados, temos os melhores médicos, temos tudo. Então Deus não é buscado, a fé não é exercitada, porque a era propõe em nós uma situação que não precisa muito de Deus para isso, para aquilo outro. É a era de Laodiceia. Você sabe que a era de Laodiceia foi desse jeito? Olha as mensagens do profeta a era de Laodiceia. Quem era Laodiceia? Laodiceia era uma cidade rica, costeira, marítima, cheia de coisas. Era uma cidade glamourosa, era uma cidade de riqueza, ninguém tinha falta de nada, todo mundo tinha alguma coisa em comum. Deus nem era lembrado. E aonde foi para Laodiceia? Debaixo do mar. Ela foi submergida ao fundo do mar. Laodiceia, uma das cidades da Ásia. Deus pegou as características de Laodiceia, a cidade, e pôs para a era de Laodiceia, na qual nós estamos vivendo. Olha o que acontece. Rico sou e de nada tenho falta. Aí Deus diz: sem mim você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Porque vocês acham que tem tudo. Vocês acham que tem tudo na medicina, tem tudo na religião, tem tudo na igreja, tem tudo na terra, mas sem mim vocês é um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. A era de Laodiceia é tão próspera, é tão cheia de coisas, que colocou Jesus para fora. Nós não precisamos de ti aqui dentro, nós já temos tudo. E ele ficou do lado de fora tentando entrar. E ele disse: eu vou continuar batendo, porque ele persevera. Amém, irmão? Ele continua batendo, porque ele persevera. Mas ele disse para uma pessoa, ele não disse para todos no plural. Aquele, não aqueles, mas aquele singular, individual, que abrir, eu vou entrar e vou sentar com ele, vou ceiar com ele, eu com ele e ele comigo. Amém, irmão? Porque me atendeu. Perseverança. Perseverar. E às vezes a primeira oração já desanimamos porque Deus não ouviu. Talvez a segunda oração desanimamos porque Deus não me ouviu. A terceira, Deus não me ouviu. A quarta desanimamos. A Bíblia diz aqui na parábola, ele diz que ele não quis. Ele não quis. Por mais que seja tardio em responder, irmãos, Deus fará depressa justiça aos que temem. Amém, irmãos? Por mais tardio que seja, Ele fará justiça. Ele fará justiça. Aquela moça, aquela mulher cirofenícia grega, coitada, que estava ali em Jerusalém nos dias que Jesus Cristo estava lá. Irmãos, aquilo que Jesus Cristo falou para ela já era um motivo para ela deixar Jesus Cristo ir embora. Tem muito crente assim: Deus não responde hoje, então amanhã não continua a orar. Porque as pessoas querem para agora, querem para já. Eu quero para agora. Porque se o Senhor não fizer agora, tem um remedinho ali que faz agora. Tem um advogado ali que pleiteia agora a minha causa.
Você pergunta para um crente: e aí, irmão, como é que está aquela causa? Está na justiça. Mas qual? Divina ou da terra? Da terra. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? E aí, irmã, como é que está aquele problema com o seu filho? Está no psicólogo. Está na mão de Deus, não. As pessoas não querem entregar mais para Deus, irmão. Porque não querem esperar, não querem perseverar. É para agora. Eu quero é para agora, Senhor. Não posso esperar, não. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu quero ser franco com os irmãos. É difícil uma casa que não tem uma farmacinha lá dentro. Se você estiver passando por uma luta, uma enfermidade, dor de cabeça, dor na coluna, sabendo que aqui tem promessa de cura divina, você é capaz de passar várias e várias vezes em frente àquela farmacinha e não tomar o comprimido e esperar a promessa de Deus? Hein? E aí? E aí, deixamos nossos filhos aos cuidados dos psicológicos, dos psicólogos, do psiquiatra, ou deixamos no cuidado de Deus? E aí, irmão, como é que tá? E aquela causa? Está na mão de Deus? Não, está na justiça. Está com lá no fórum e tal. Claro, existe justiça para isso mesmo. Mas as pessoas estão confiando muito nas coisas da terra. E a fé não é exercida, irmãos. Irmão, Deus faz coisa onde não há coisa. Amém, irmão? Deus facilita as coisas onde não há facilidade. Deus abre porta onde não há porta. Deus surpreende, amém, irmão? Mas nós não queremos surpresas. Surpresa é complicado. Deus quer nos surpreender, mas e aquela fé? E aquela fé exercitada? Ô esposa, vamos esperar em Deus. Não vamos logo no médico. Vamos logo. Ô querido, vamos esperar mais em Deus um pouquinho? Não, vamos logo resolver esse problema. A fé não é mais exercitada. Estão entendendo, irmãos? Jesus falou: porventura, a igreja que eu vou arrebatar vai viver da fé? Estará vivendo da fé? Estará vivendo da fé? Estará exercitando fé? Será que eles ainda crerão no impossível? Estará eles ainda crendo no invisível? Chamando as coisas que não são como se já fosse? Será? Mas não, a Elauceia, mas tem suporte para tudo. Tem suporte para tudo. Não. Para que depender muito de Deus? Para que depender muito de Deus? Para que ficar orando tanto de dia e de noite, se nós estamos cheios de recursos que podem atender nossas necessidades? Aí a fé não é exercitada. A fé já não é mais exercitada. Oh Deus. Aleluia. Só Deus pode ter misericórdia de nós, irmãos. Aquela mulher chegou diante de Jesus. Não, diante de Jesus não. Chegou no meio do povo e depois do povo encontrou com os discípulos. E o profeta irmão Branham chega a dizer nessa mensagem aqui ao perseverante, ele chega a dizer que muitos dos seus discípulos olhou para ela e disse: você não é judia, você é sirofenícia, você é grega, você está perdendo seu tempo. Ele não vai te ouvir, ele não vai te atender, mulher. Você não é judia, você não é nada, você não faz parte da promessa. Ela estava tendo muitos impedimentos, diz o irmão Branham. Ela estava encontrando muitos impedimentos, mas ela passou por um, passou por outro, passou por um e passou por outro. Sabe por quê? Porque a fé não reconhece impedimento. A fé não reconhece o impedimento. E ela deixou os impedimentos para trás, que eram as pessoas, e foi direto a Jesus. E continuou clamando atrás das suas costas: filho de Davi,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus fez de conta que nem estava ouvindo. Às vezes acontece isso com muitos crentes. Senhor, eu tenho ido no culto, eu dou meu dízimo certinho, Senhor, estou tentando viver uma vida cristã, Senhor, eu faço de tudo para te obedecer, mas, Senhor, por que demoras tanto? Parece que não está me ouvindo. E parecia que ele nem estava ouvindo ela, mas ele estava. Amém, irmãos? Ele estava. Você que pensa que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo. Você que pensa, até no seu balançar dos beiços Ele está te ouvindo. Amém, irmão? Sim. Aquela mulher estava dentro do templo só balançando os lábios. Ana, só balançando os lábios. E Deus viu a oração dela. E Deus viu o clamor que vinha dentro dela. Deus está ouvindo, irmão. Mas pastor, por que não me atende logo? Mesmo que seja tardio, Ele vai fazer justiça. Amém? Ele vai fazer justiça. Ele quer que sua fé aumente um pouco. Ele quer que sua fé tenha mais qualidade, seja mais pura. Ele quer que quando sua fé olhar para Ele e disser, eu confio somente no Senhor. Olha, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem de vários lugares. Meu socorro vem do meu plano de saúde, meu socorro vem da minha habilidade, meu socorro vem mas de onde vem verdadeiramente o socorro dos escolhidos? Eu olho para os montes, não vejo. Eu olho para aquele lugar, também não vejo. O meu socorro não vem de monte algum, não vem de capacidade alguma, não vem de inteligência alguma. O meu socorro vem do Senhor, amém, irmãos? Que fez os céus e a terra. Não confio em carros e nem em cavaleiros. Não confio em homens inteligentes, homens nobres. Não confio na capacidade humana. Eu confio na capacidade divina. Porque quando o acerto de contas vier, o homem não poderá fazer nada por você. É só você e Deus. Quando aquela hora chegar, homem nenhum poderá fazer. Capacidade alguma, máquina nenhuma poderá fazer alguma coisa. Quando aquela hora chegar, então Deus diz, agora vamos acertar as contas. Irmão, é melhor você não dever nada para Ele. É melhor não dever nada para Ele. Amém, irmão? Se nós devemos alguma coisa para alguém, já fica no nosso calcanhar. Quanto mais dever alguma coisa para Deus. Amém? Amém. E não pense você que Deus cobra, Deus cobra. Não pense que Deus não cobra, Deus cobra. A Bíblia diz que Deus pede conta do que passou. Estão entendendo, irmãos? Não, aqui Deus esqueceu. Aqui Deus nem lembra mais. O quê? Deus pede conta do que passou. Aquilo vai ter que ser acertado um dia. Talvez você não perca a eleição, não perca a sua predestinação, mas aqui vai ser acertado um dia, vai. Estão entendendo, irmãos? Nós colhemos o que foi plantado. Cada um de nós. A lei da semeadura não foge da sua natureza. Por isso que Paulo diz, é melhor você plantar no Espírito para colher incorrupção. Amém? Se você planta no Espírito, você vai colher a incorrupção. Você estará com o seu Espírito saudável. Saudável. Então a perseverança, irmãos, é algo que nós devemos insistir, perseverar, insistir, ser persistente e aquilo tudo. Porque o profeta irmão Branham chega a dizer que Noé
Noé era um homem do campo, era um fazendeiro. Você sabe, irmão? Olha para Noé, irmão. Ele era um fazendeiro, um homem do campo, irmão. E o homem do campo entende de quê? De cerca, de gado. Ele era um homem do campo. Era um fazendeiro, vamos dizer assim. E Deus coloca algo na mão dele que vai contra tudo. Que vai contra a ciência do dia, vai contra os inteligentes do dia, vai contra os nobres do dia, dizendo para ele fazer uma arca, porque Deus vai estar prestes a destruir o mundo com água. E o que Noé fez foi contra toda a inteligência daquele dia. Foi todo contra o raciocínio da lógica daquele dia. Porque ter fé na palavra de Deus é romper com a lógica, amém, irmãos? É romper com a lógica. É romper com a lógica. Por isso que os crentes são mal entendidos. Todo cristão é mal entendido. Eu estou dizendo cristão. Amém? Cristão. É difícil. Hoje em dia é difícil ver se você vê. Irmão, está na mão de Deus. Estou esperando em Deus. Irmão, está com Deus. Estou esperando em Deus. Está na mão de Deus. Eu espero em Deus. É difícil hoje em dia. Estão entendendo, irmãos? Está difícil. Está difícil hoje em dia. Então observe que a fé para muitos não tem lógica. E para o tempo de Noé, não tinha lógica. Não tinha lógica. Como é que Noé segue com uma mensagem que não tem lógica? É pela fé. É pela fé. Amém? Amém. É pela fé. E ele então agradou a Deus pela fé. Porque creu no que Deus disse. E toda pessoa que crê no que Deus disse, ele tem que ter fé. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu conheci esse homem? Não. Já vi esse homem pessoalmente? Não. Fui na sua igreja? Nunca fui. Mas então o que me fez crer? O que faz eu crer que esse homem é um profeta, que esse homem é um mensageiro, que esse homem faz parte de Malaquias 4, 5, 6, que esse homem faz parte de Apocalipse 10, 1, que o ministério desse homem manifestou o Filho do Homem na terra pela segunda vez. Ministério, não vinda. O que faz eu crer nisso? Tem que ser um poder sobrenatural, amém, irmãos? Que vai contra a lógica teológica, que vai contra a lógica do seminário, que vai contra a lógica das igrejas, que vai contra a lógica do mundo, porque não foi eu, foi Deus que revelou. O que fazia Noé pegar o martelo e continuar martelando, isso é perseverar. Martelando, isso é perseverar. Amém, irmãos? Amém. Perseverar. O que fazia Noé continuar martelando, irmão? O que fazia Noé continuar martelando foi a voz que ele viu. Foi a voz que ele ouviu, amém? Foi a voz que ele ouviu. Ele ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz de um bispo, de um presbítero, de um teólogo. Ele ouviu a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, estamos descansados. Nós não ouvimos a voz de um homem chamado William Branham. Nós ouvimos a voz de Deus, que usou as cordas vocais de William Branham. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia.